Finalmente, nós chegamos no último vídeo da nossa série sobre a alfabetização no método fônico. E hoje nós vamos falar sobre a fluência leitora, que é a capacidade em ler um texto com agilidade, precisão e expressão adequada. Mas para chegar na fluência, a criança precisa passar pelas outras fases da alfabetização nesse método. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, você pode clicar no card aqui ao lado e você será direcionado para eles. Meu nome é Julie, eu sou pedagoga do CID e no vídeo de hoje nós vamos dar dicas para que você possa exercitar na sua criança a fluência leitora. Os irmãos coelhos ficaram tão animados ao saber dos novos vizinhos que pularam escada abaixo para contar a novidade à sua irmã mais velha, Letícia. Adivinha, adivinha, falou Pedro entusiasmado. Os novos vizinhos são ratos. Um bom leitor é aquele que faz a leitura de forma fluida, usando a entonação correta, a inflexão da voz, fazendo-se ser compreendido de forma clara e coesa e sem pausas ou tropeços. E é isso que nós esperamos de uma criança na fase da fluência, que ela alcance esse nível, essa habilidade da leitura. Primeira dica: leitura em voz alta. A leitura em voz alta é quando nós oferecemos para a criança um livro. Então você pode pegar um livro que você escolher ou que a criança escolher, sentar ela ao seu lado e ir lendo para a criança de maneira clara, coesa e respeitando toda a pontuação. Você pode também usar a sua mão para fazer a orientação da leitura, da esquerda para a direita. Essa leitura em voz alta também pode ser feita com livros sem ilustrações. Enquanto a criança brinca de massinha de modelar, por exemplo, você pode usar um título para fazer a leitura para que ela possa treinar a escuta ativa. Ela brinca e você lê. Outra forma também é utilizar a tecnologia ao nosso favor. Nós sabemos que a leitura em voz alta demanda tempo do adulto. O adulto precisa estar disponível para realizar essa leitura com a criança. Então, nós podemos utilizar livros em áudio para que a criança possa acompanhar essa leitura de maneira mais autônoma. Então, você pode colocar um livro para tocar enquanto a criança vai acompanhando a leitura dele de maneira física. Existem muitos títulos que já tem em áudio e físico. Então, basta você encontrar um deles e oferecer eles para a sua criança. Então, essa leitura em voz alta, ela pode ser realizada tanto por você, como a criança também pode ter contato com esse livro em formato de áudio. Outra forma de você treinar a fluência leitora na criança é usar leituras repetidas. Essas leituras repetidas, elas podem ser tanto em eco quanto em coral. Uma leitura repetida é quando a gente escolhe um texto, pode ser uma parlenda, um poema, uma cantiga, uma poesia, e a gente lê aquele texto várias vezes. A leitura em eco, o adulto lê o texto várias vezes para a criança, até que a criança se familiarize com ele. Já a leitura em coral, o adulto lê o texto para a criança, mas depois a criança precisa ler junto com o adulto. Então, todas essas duas formas também exercitam a fluência leitora. Você pode também, nessa forma de leitura, cronometrar o tempo que a criança levou para ler aquele texto. Então, você coloca ali 2 minutos. Quantas palavras foram lidas naquele momento, naquele tempo, naquele intervalo, e depois você apresenta para a criança o seu progresso. E todos os dias, então, ela vai poder treinar e observar quantas palavras ela está lendo por minuto. Outra dica também é você pedir para a criança encontrar dentro do texto alguma palavra ou alguma frase que seja muito interessante. Por exemplo, aqui nós temos um trecho do livro que tem várias vezes a palavra rato. Você pode dizer para a criança sinalizar quantas vezes ela encontrou essa palavra.
no alto do telhado acima da cidade, o Senhor Pombo traz aos moradores do condomínio Bicharada as novidades do prédio. Os seus novos vizinhos são ratos, gorjeou alegremente o Senhor Pombo. Eles acabaram de se mudar para o apartamento do térreo. Ah, ratos! Guincharam saltitantes os coelhos. Ratos, ratos, ratos! Ueba! Quantas vezes nós lemos a palavra rato? E na nossa última dica, nós vamos trabalhar o vocabulário da criança com novas palavras. Nós vamos fazer uma atividade prática para que você possa reproduzir na sua casa. Aqui eu vou usar uma lata, mas você pode usar também uma caixa. Dentro dessa lata ou dentro da caixa, você vai colocar algumas palavras que a criança não seja familiarizada com elas. Por exemplo, estetoscópio. Você dobra essas palavras e coloca dentro da lata. Parlenda, ornitorrinco. Depois que você concluir e colocar várias palavras dentro do recipiente, você vai convidar a criança a cada dia ou 2 palavras por dia, ela vai sortear e vai tentar fazer a leitura. Ornitorrinco. Parlenda. Mas de todas essas dicas, o que nós precisamos realmente nos lembrar é que a habilidade da fluência leitora, ela só vai ser desenvolvida na criança com o treino. A criança precisa ler para aprender a ler melhor. E isso você pode fazer com a criança apenas estimulando-a a ler, deixando livros ao seu acesso e convidando, por exemplo, ela a fazer a leitura para os seus primos, para os seus irmãos, para os seus avós. Lá em casa, por exemplo, a nossa filha mais velha começou a ler para os seus irmãos mais novos. E é interessante que o menorzinho tem apenas 2 anos e agora ele já pega o livro e pede para que ela leia para ele. E isso faz com que ele tenha contato com a leitura em voz alta e que ela treine essa fluência leitora. E nós conseguimos ver ela fazendo, inclusive, as vozes dos personagens nas histórias. Mas o importante é que você estimule essa leitura na criança, esse treino. Ofereça para ela bons livros, uma boa literatura e convide-a a ler todos os dias. Espero que você tenha gostado dessa série de vídeos. Nós estamos à disposição para tirar quaisquer dúvidas. E não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, @SomosCiv. Até mais!